Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Denilson de Jesus e, como você, eu também sou discípulo do Senhor Jesus. Hoje eu trago um episódio especial aqui no Diário de um Discípulo, que vamos falar sobre vitimismo e protagonismo. Eu quero conversar com você sobre um tema que pode mudar completamente a sua forma de viver, a sua forma de viver o propósito que Deus tem para você. E te faço uma pergunta: você é vítima ou você é protagonista da sua história? Jesus, ele foi uma vítima ou ele foi um protagonista? Será que naquele momento na cruz, quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus estava sendo vítima? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eu te convido a abrir o coração e peço que o Espírito Santo derrame sobre nós sabedoria e discernimento e para a gente possa refletir junto sobre essas perguntas. Porque a resposta para essas perguntas pode mudar toda a nossa caminhada com Cristo Jesus. E o que é vitimismo e o que é protagonismo? Olha só, ser vítima é quando a pessoa vive reclamando da vida, culpando os outros, culpando a circunstância, culpando o sistema e, às vezes, culpando até a Deus. Eu já fui vítima. Eu posso, de coração sincero, te dizer, até a Deus eu já culpei. Inclusive, eu dizia ser ateísta, porque eu culpava a Deus pelo que estava acontecendo na minha vida, a ponto de dizer, de declarar que Deus não existia. Isso é vitimismo. E como eu também sei que você pode sair desse lugar. Se você é aquela pessoa que vive reclamando, que vive culpando os outros, culpando a circunstância, culpando o governo, e às vezes até culpando a Deus, como eu fiz também, eu posso te dar uma certeza. Existe uma saída, e essa saída é Jesus Cristo. Essa mentalidade de quem acredita que a vida acontece com ela e que ele não tem nenhuma escolha. É o famoso, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Ou, minha vida não vai para frente por causa dos outros. Eu sou assim, me criei assim e vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, aonde a gente se conforma com a circunstância e não busca mudar o que nós estamos fazendo, mudar a rota, assumir o protagonismo da nossa vida, mas preferimos ficar reclamando. Isso é ser vítima. E nesse devocionário de hoje eu já te convido a sair desse lugar. E te apresento o que é ser um protagonista. O protagonista é completamente diferente. Ele reconhece que mesmo que você não esteja no controle do que está acontecendo, você é 100% responsável pela sua vida. O protagonista não terceiriza a vida. Ele assume a responsabilidade. Ele faz escolhas e escolhas conscientes. Escolhas em Deus. Escolhas responsáveis. E ele caminha em direção ao propósito que o Senhor colocou no coração dele. E mesmo a dificuldade, ele continua no foco que é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, na vida tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. No mundo do desenvolvimento pessoal, que é o pessoal chama de coach, a gente aprende quem vive como vítima paralisa, mas quem vive como protagonista cresce, avança e realiza. Na vida com Cristo,
é desse jeito também. Se você reparar a vida de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estavam, e tantos outros, né? Inclusive a vida de Jesus. Eles estavam caminhando sem se vitimizar, sendo protagonista da sua própria vida, assim colocando Deus como guia. Compreende o que é viver o propósito com Deus, sendo protagonista da sua vida? E hoje eu quero te mostrar que Jesus é o nosso maior exemplo e que Ele pode nos ajudar e Ele quer nos ajudar. Aí a gente entra na pergunta: Jesus foi uma vítima quando estava na cruz? Vamos refletir um pouco sobre isso. Você lembra daquele momento tão difícil, quando Jesus estava na cruz? E eu já falei sobre isso hoje. Ele falou: Pai, afasta de mim este cálice. Aí você pode pensar: ué, será que ele quis desistir? Será que ele foi vítima da circunstância? Da traição, da injustiça, da maldade humana? Afinal de contas, Jesus foi humilhado, recebeu cuspe no rosto, foi traído, apanhou demais pelos nossos pecados. Será que ele foi uma vítima? Faça essa pergunta ao seu coração. Faça essa pergunta a você mesmo. Não precisa responder de voz alta, mas responda para você. Jesus foi vítima? E a resposta é clara. Jesus foi protagonista o tempo todo da vida dele. Jesus, ele foi obediente o tempo todo durante a estadia dele aqui na Terra. Então eu posso dizer, não, meu irmão, não mesmo. Jesus nunca foi vítima. Jesus foi protagonista. E Ele quer que você e eu também sejamos protagonistas. Quando Jesus disse, afasta de mim esse cálice, Ele estava mostrando que sentia dor, que sentia medo, que sentia angústia. E quem de nós nunca esteve nesse lugar? E até por muito pouco. Ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. E ele sentiu tudo isso que a gente também sente. Só que Jesus não deixou os sentimentos, as sensações e até mesmo o que estava acontecendo com ele, no próprio corpo, frustrar os planos de Deus e os planos dele. Jesus poderia ter fugido, ele poderia ter se escondido, ele poderia ter chamado milhares de anjos para defendê-lo. Mas ele escolheu obedecer, ele escolheu cumprir o propósito dele, ele escolheu ir até o fim, por mim e por você. Quando Jesus fala, está consumado, João capítulo 19, verso 30, ele está dizendo, missão cumprida. Isso não é uma fala de quem é vítima, é uma fala de vencedor, de um verdadeiro protagonista, de alguém que sabia que a dor era real, mas o propósito é maior do que a dor. O propósito é maior do que o processo. Viva o processo com alegria, como Jesus disse, na vida tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus não fala, eu vou te animar, ele fala, tenha bom ânimo. Porque o propósito, meus irmãos, é maior do que o processo. Chegar no final e dizer, tudo está consumado, é para quem é vencedor. É para quem é vencedor. E quando somos protagonistas, confiamos em Deus e entregamos a nossa vida a Ele. E sabe o que é mais lindo? É quando nós decidimos viver como um protagonista da nossa vida, assim como Jesus viveu.
fica muito mais fácil entregar o controle nas mãos de Deus. Como é que você vai entregar o controle hoje que você é vítima para Deus? Não tem como. Você é uma vítima que vive reclamando, vive se queixando do sistema, do governo, disso e daquilo. Você não está no controle de nada e você quer entregar esse controle para Deus? Não, não, não. Deus te convida hoje a se tornar protagonista da sua vida, entendendo quem você é, esquecendo o passado, não ligando para o que aconteceu. E aí sim você está em um lugar de protagonista. Agora você pode colocar o controle nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o protagonista não precisa ter todas as respostas. O protagonista precisa confiar. Confiar em quem sabe de todas as coisas. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, você para de esperar que as coisas mudem sozinho. Você se posiciona. Você se posiciona para perdoar, mesmo sem receber desculpa. Você se posiciona para continuar crendo, mesmo quando não vê nenhum resultado. Você se posiciona para agir com fé, mesmo quando o mundo inteiro desacredita. Você se posiciona como um discípulo do Senhor Jesus, colocando os ensinamentos e o Evangelho de Jesus na frente da sua vida, porque a recompensa é a vida eterna. Ser protagonista em Cristo é aquele que diz: Senhor, a minha vida é tua. Eu assumo a responsabilidade de te obedecer e de te seguir, de confiar nos teus planos, porque os teus planos são melhores que os meus. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar em ti. Essa é a verdadeira liberdade do discípulo de Jesus Cristo. Eu te convido hoje a dizer que, como discípulo, você vai se posicionar como um protagonista da sua vida. Se essa mensagem, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus, tocou no seu coração, deixa um like, compartilhe este vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que outras pessoas também precisam escutar isso e sair do vitimismo, assumir o protagonismo em Cristo Jesus. Eu quero finalizar com uma oração. E que você repita comigo. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que nos amou primeiro. Deus que nos amou tanto e entregou o seu único filho para morrer por nós. Eu hoje deixo para trás todo o vitimismo, toda culpa, toda desculpa, todo medo, toda angústia e assumo o protagonismo da minha vida. Eu quero saber, meu Pai amado, meu Pai querido, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual o propósito que o Senhor tem para mim? E escolho me posicionar como Maria, mãe de Jesus, falou: Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Gratidão, Deus, porque até aqui o Senhor me abençoou. Te amo e te adoro em Cristo Jesus. Amém.